Olá, boa noite para você. Agora 7h09. O BATV está começando nesta quinta-feira, 4 de março. E com a desvalorização do real, os frequentes reajustes nos preços dos combustíveis e os possíveis efeitos na economia, especialistas recomendam cautela e planejamento nos gastos. A hora é de segurar o orçamento e evitar fazer dívidas, principalmente com cartão de crédito. O ânimo do consumidor com os preços não anda nada bom. Nas ruas, a constatação é a mesma de muita gente. Tudo está caro. Tá sim, tá tudo mais caro, tudo aumentou. Quem tem salário ainda vai, e quem não tem, meu filho, vai fazer o que da vida, né? Tá difícil para todo mundo. E diante desse cenário pessimista, o consumidor passa a ser mais criterioso com os gastos desnecessários. Afinal, é preciso ficar de olho nas prioridades. Supérfluo, então, nem vê, só necessário. O orçamento da família brasileira está ficando cada dia mais apertado com tantos aumentos. Gás de cozinha, combustível, tudo isso reflete nos demais setores da economia. Está acontecendo o que muitos analistas já previam, o aumento da inflação. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, houve um aumento de 3,87% na inflação. E a projeção é que esse número continue aumentando até o final de ano. Segundo esse economista, vários fatores contribuem para esse aumento, principalmente a valorização do dólar. Esse aumento ele tem se dado muito em função da desvalorização da nossa moeda real. Boa parte dos bens e serviços hoje são cotados em dólar, né, especialmente combustível, material de construção e até os alimentos. Então isso faz com que os preços subam no Brasil. A gente está com a moeda derretendo, já não é de agora, né? Desde 2018 ela começou a derreter. É uma das moedas que mais desvaloriza, está em torno de 55% de desvalorização da moeda real de 2018 para cá. Então tudo isso vai impactar nos preços, porque o preço do pãozinho vai subir, porque o trigo vem de fora, você cota em dólar, né? Então começa a ter um processo generalizado de aumento de preços. O economista é claro, é hora de apertar os cintos. Infelizmente tem que apertar o cinto, a gente sabe que apertar o cinto pode representar, né, deixar de comprar algum bem necessário, mas é um momento de ter muito controle desses gastos e aquilo que puder cortar e não fazer gastos futuros, não se comprometer no futuro, porque senão você pode cair no rotativo do cartão de crédito e aí vai ficar muito pior a crise no orçamento familiar. E neste fim de semana, o comércio de Vitória da Conquista fecha as portas e outras atividades não essenciais também serão suspensas para atender ao decreto que ampliou as medidas restritivas nos fins de semana neste mês de março. Confira na reportagem o que será permitido funcionar neste sábado e no domingo. As medidas do município também estão em acordo com as imposições do governo estadual. Em Vitória da Conquista, seguindo as normas da Prefeitura, o toque de recolher desde essa quarta-feira, dia 3 de março, até o dia 1º de abril, se mantém de 8 da noite às 5 da manhã. E as exceções para o toque de recolher são o funcionamento de terminais rodoviários e aeroviários, o deslocamento de profissionais da limpeza urbana e manutenção pública, os serviços de delivery de farmácias e entrega de medicamentos, ainda as atividades de veículos particulares para passageiros, desde que se explique o porquê do deslocamento, e ainda os outros serviços de delivery, que poderão funcionar até a meia-noite. O transporte público coletivo deverá encerrar até às 8h30 da noite e volta a funcionar às 5 da manhã até o dia 1º de abril. No comércio, as lojas devem fechar até às 7h30 da noite. Bares e restaurantes precisam encerrar o atendimento pessoal até às 6 da tarde. Os locais não considerados essenciais não vão funcionar das 6 da tarde desta sexta-feira às 5 da manhã da segunda-feira. Os serviços considerados essenciais também devem seguir o toque de recolher. E eles vão funcionar neste fim de semana em Vitória da Conquista, como lotéricas e feiras livres, como essa do Bairro Brasil, por exemplo. Outros locais que comercializam alimentos, como supermercados, por exemplo, também vão abrir. Para os feirantes, poder trabalhar no fim de semana é essencial. Eliene, por exemplo, tem mais de 20 anos de feira e ficou receosa de perder o sábado e domingo nas vendas. Afinal, toda a renda dela e muitos outros trabalhadores vêm daqui. Para mim é muito importante a gente estar aqui. Principalmente para mim, porque a minha sobrevivência é essa. Neste fim de semana também funcionam o transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para a saúde,
obras em hospitais, postos de combustíveis, serviços delivery de fornecimento de água e gás, oficinas mecânicas, lojas de autopeças e material de construção, concessionárias, borracharias, além de clínicas veterinárias e pet shops, excluídos banho e tosa. As academias podem funcionar de segunda a sexta para a prática de atividades individuais. Atos religiosos podem acontecer se respeitados os protocolos sanitários, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a capacidade máxima de lotação de 30%, além do toque de recolher. Com tantas medidas, a vendedora de churrasquinho, Ângela, que trabalha à noite e teve a atividade suspensa nesse período, pede para que as pessoas tenham consciência do momento delicado que estamos vivendo. Eu acho que não é momento para farrear, não é momento para fazer aglomeração. As pessoas têm que se conscientizar disso. E veja como fica o tempo em Vitória da Conquista neste fim de semana. A gente não entrou com o tempo, mas olha só, gente, o que aconteceu. 3 pessoas morreram e 2 ficaram presas às ferragens depois de um acidente entre 2 carros de passeio ocorrido no início da tarde de hoje na BR-330, trecho entre Jequié e Jitaúna. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, SAMU 192 e Departamento de Polícia Técnica foram chamadas. As 2 pessoas feridas foram levadas em estado grave para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. A Polícia Rodoviária Federal não informou as causas da batida. E a gente vê agora como fica o tempo nesta sexta-feira em Caculé, Livramento de Nossa Senhora e Itapetinga. Céu parcialmente nublado em Itapetinga nesta sexta-feira. A menor temperatura fica em 18 graus e a maior pode chegar aos 34. Céu claro com poucas nuvens em Livramento de Nossa Senhora. Os termômetros registram a mínima de 19 e a máxima de 30. Predomínio de sol também em Caculé nesta sexta-feira. Variação térmica entre 19 e 31 graus. E março traz um alerta sobre a saúde da mulher. É o mês da conscientização sobre a endometriose, doença que afeta quase 7 milhões de brasileiras e, além do incômodo, pode comprometer a fertilidade. Alguns tratamentos alternativos associados à medicação convencional podem ajudar a mulher que enfrenta a endometriose a ter mais qualidade de vida. Veja na reportagem. Patrícia foi diagnosticada com endometriose há 11 anos. Descobriu que tinha a doença por causa da infertilidade. Foram 2 tentativas frustradas. Eu busquei por conta de uma tentativa, para ter o segundo filho. Não foi possível e começou a investigação. As dores eram absurdas, os desmaios eram terríveis. E quando eu recebi há 11 anos o diagnóstico, fui pesquisar o que era a doença, fui entender o que é isso e entendi que não é uma menstruação e que não é uma cólicazinha e que realmente é importante que a mulher busque o seu maior conforto, porque socialmente a gente fica péssima. Não é fácil para uma mulher saber que é infértil e ainda conviver com dores. Mas Patrícia aprendeu a conviver com a endometriose. Eu aprendi a entender que o processo era crônico, mas que eu não precisava sofrer. Eu tive que entender isso. Demorei um pouco, uns 2 anos de dor, de prostração, de desmarcar compromisso, até entender que eu tinha que buscar alternativas para conviver com essa doença. Então, hoje, eu tenho, além do tratamento médico, convencional, eu faço ozônio, busco a minha qualidade de vida. No mês de conscientização da endometriose, a campanha Março Amarelo alerta para a doença que afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo e aproximadamente 7 milhões no Brasil. A endometriose é uma doença muito comum entre as mulheres em período fértil e gera dores, desconforto e infertilidade. Segundo esse ginecologista, a endometriose acontece quando o endométrio, tecido que reveste o útero, cresce para fora do órgão. Os fragmentos vão parar no ovário, nas trompas e até em regiões vizinhas. A partir daí surgem as cólicas intensas, o desconforto e, com o tempo, dificuldades para engravidar. A mulher ela tem, fora do útero, no seu abdômen ou em qualquer outra parte do corpo, uma área onde menstrua, onde células chegaram até lá e todos os meses, quando recebe a ação hormonal para menstruar, nesse ponto também recebe essa ação. Você tem várias teorias para explicar a endometriose. A mais aceita e correta é a menstruação que chama retrógrada,
que quer dizer? Todas as mulheres, quando menstruam, quase todas, elas, além de sair o sangue para fora, pela vagina, também pelas trompas, esse sangue cai na cavidade abdominal. A grande pergunta que se faz é por que algumas mulheres têm endometriose, já que todas menstruam para trás, e algumas não têm. Isso é explicado pelas outras teorias. A mais importante delas é a imunológica, nesse ponto. O que quer dizer? Ela está deficiente imunologicamente, ela está estressada, ela está cheia de alterações orgânicas, está inflamada, digamos assim. Então, ela inibe que os macrófagos, que são células que digerem esse sangue, não funcionam. E aí se instala a doença. Segundo o médico, a partir da primeira menstruação, a mulher precisa ficar atenta às cólicas. Quanto mais cedo o diagnóstico, menor risco de a doença progredir. 30% dessas mulheres portadoras de endometriose, elas não têm sintoma nenhum. As demais vão aparecer sintomas desde dores leves até dores muito intensas. E algumas delas só vão descobrir quando elas querem engravidar e descobrem que elas são portadoras de endometriose. Tá? O que elas têm que fazer é procurar o médico, é procurar ajuda. Tá? E a melhor ajuda que tem é na primeira cólica que ela tiver, ainda na adolescência, porque ela tem aí uma janela de oportunidade de fazer esse tratamento da endometriose. A endometriose não tem cura, mas pode ser controlada por meio de medicamentos. Em casos mais graves, é necessária uma intervenção cirúrgica. Mas tratamentos alternativos, como a ozonioterapia, vem ganhando espaço. A ozonioterapia é um tratamento alternativo, no qual ele age como modulador no processos inflamatórios, melhora o sistema imunológico e a parte da oxigenação tecidual da mucosa, né? O ozônio sozinho ele já age de forma anti-inflamatória, um ótimo bactericida e antifungicida. É tudo que a patologia da endometriose acaba acarretando. E ontem, Vitória da Conquista recebeu quase 3.800 doses da Coronavac. Amanhã e segunda-feira, essas vacinas serão aplicadas em idosos a partir de 80 anos que ainda não receberam a primeira dose. Se você tem 80 anos ou mais e ainda não recebeu a primeira dose da vacina, pode ir a um dos locais de vacinação para receber o imunizante amanhã ou na próxima segunda-feira. E agora, às 7h21, o governo do estado confirma que o sistema de saúde da Bahia está prestes a entrar em colapso. Quando você tem a demanda de UTI, não consegue atender no mesmo dia, leva 48 horas, pelo menos, para você atender aquela demanda, já é uma situação de pré-colapso. É o que você vai ver depois do intervalo. O BATV volta já já.